Plantar na época certa é uma das coisas mais importantes para a gente ter sucesso no nosso cultivo. Hoje eu vou te dar dicas para todo mundo acertar no plantio de hortaliças orgânicas em casa e com isso ter boas colheitas. Então já deixa o seu like, se inscreva e bora conversar com a gente! Quando a gente inicia o planejamento para fazer uma hortinha orgânica, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que plantar e quando plantar. Uma vez que cada tipo de planta ela exige um clima específico para crescer e produzir bem. Portanto, pessoal, cultivar em uma condição climática não ideal faz com que as suas hortaliças não se desenvolvam bem, não produzindo adequadamente e até mesmo ficando mais expostas ao ataque de pragas e doenças. Para compreendermos melhor tudo isso que eu estou explicando para vocês, eu vou exemplificar algumas plantas que eu cultivo aqui em casa e que eu sei que elas são bem diferentes com relação à época ideal de plantio. Vamos então saber quais são elas? A primeira delas é a beterraba maravilha, que produz beterrabas doces e de coloração vermelha escura. Essa beterraba ela não é muito exigente em temperatura, podendo ser plantada em qualquer época do ano aqui no Brasil. Já o repolho chato de quintal, ele é uma planta rústica, vigorosa e produtiva, mas que precisa de temperaturas mais amenas para produzir, sendo recomendado o seu plantio no outono e no início do inverno. E para finalizar essa lista, a gente tem a couve-flor piracicaba precoce de verão, que é mais tolerante ao calor, produzindo uma cabeça branca e bonita por planta, sendo mais adequada para se cultivar na primavera-verão. Portanto, se eu plantar essa couve-flor no inverno ou esse repolho aqui no verão, provavelmente a minha produção não vai ser das melhores e a chance dessas plantinhas sofrerem maior ataque de pragas e doenças aumenta e muito. Por isso, observar essas informações antes de começar o cultivo é muito importante, mas tem outra coisa também que você precisa saber. A época certa de plantar, ela também depende da região do país que você está, pois cada localidade ela tem uma característica climática diferente e o Brasil ele é um país continental e que tem ainda microclimas específicos em determinadas cidades, em determinadas regiões do país. Por exemplo, na região sul e sudeste, a época mais adequada para plantar pimenta biquinho é no início da primavera, onde a temperatura começa a se elevar, mas ainda não está ficando excessivamente quente. Condição essa que é ideal para o desenvolvimento desse tipo de planta. Já nas regiões norte e nordeste, o ideal é plantá-la no outono e no inverno, pois as temperaturas elas vão ficar mais amenas. E no caso específico do nordeste, ainda vai ser aquela época que mais chove, diminuindo a necessidade de irrigação. Falando do Nordeste, primeiramente eu gostaria de mandar um forte abraço a todos vocês nordestinos que nos acompanham aqui no canal. E pensando em vocês, eu lembrei de um outro exemplo, que a gente pode utilizar e que não pode faltar na culinária nordestina, que é o coentro, que por ser uma planta que gosta de altas temperaturas, ela não se desenvolve bem no inverno nas regiões sul e sudeste, mas que pode ser plantada o ano todo nas regiões mais ao norte do país, pois lá o inverno não é tão rigoroso. E sabe o que os cientistas e melhoradores de plantas fizeram? Para eles nos ajudar a produzir cada vez mais, eles criaram cultivares que são menos exigentes em condições climáticas específicas. O objetivo é a gente ter materiais diferenciados dos convencionais e também sempre mais produtivos, para que a gente tenha a condição de plantar e colher o ano todo. E com isso, não falta, alimento na nossa mesa. Por exemplo, eu tenho aqui alguns tipos de couves-flores diferentes quanto ao clima de cultivo. A piracicaba, ela se adapta melhor à primavera-verão, como a gente já falou.
Já a bola de neve, ela se dá bem no inverno. E a couve Sicília, que é mais diferente de todas elas, ela se adapta melhor também ao outono e inverno. Dessa forma, né, quando a gente vai plantar couve-flor ou qualquer outra hortaliça, a gente tem que conversar com o técnico agrícola ou engenheiro agrônomo da nossa região para a gente escolher a melhor cultivar que se adapta às nossas condições. Porque a couve-flor, ela é uma planta bem exigente em clima e se a gente plantar uma cultivar errada, a gente tem problema e não consegue ter boa colheita. De uma maneira geral, a gente pode dizer que para a maioria das couves, como a couve-folha, as couves-flores, os brócolis, os repolhos, eles preferem épocas mais frescas do ano para terem uma boa produtividade. E outras plantas como o pepino, as abóboras, o pimentão, as pimentas, eles preferem temperaturas mais elevadas. Mas isso nem sempre é regra, como eu disse para vocês no exemplo da couve-flor. Hoje em dia a gente já tem diversas cultivares que se adaptam a diferentes condições climáticas, sendo graças ao trabalho de melhoramento genético e adaptativo que os cientistas fizeram, a gente consegue ter couve-flor o ano todo disponível para a gente estar comprando no mercado. Muito bom isso, não é? Agora, tem algumas plantas que são tão exigentes em temperaturas que não tem como a gente produzir elas comercialmente em determinadas regiões do nosso país, como é o caso da batata inglesa, também chamada de batatinha, né, em alguns locais, que eu tô numa luta constante aqui para tentar fazer ela produzir já faz alguns anos, porque a batatinha ela é exigente em temperatura e toda vez que eu planto esquenta, eu não consigo fazer com que ela produza e também a gente sofre com o ataque de viroses e aí os meus pés de batata acabam morrendo e eu não consigo fazer um vídeo para vocês. Já teve até inscritos e inscritas aqui do canal que pediram para eu plantar também a batata baroa. Sabe aquela batatinha compridinha, também chamada em alguns locais de mandioquinha? E não adianta, pessoal, essa daí eu não consigo plantar mesmo aqui na minha região, porque ela é uma planta mais exigente em temperatura do que a batatinha inglesa. Geralmente em locais de serra e mais ao sul do Brasil são mais adequados para o cultivo da mandioquinha, como por exemplo lá no estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que são grandes produtores desse tipo de planta. E o morango, galera, tá aqui ele, ó. Eita, plantinha bonita, mas também exigente em clima. Eu já vi gente inventando cada receita para fazer o morango florir e frutificar. E na verdade, as pessoas esquecem de falar que o morango dificilmente ele produz bem em locais de clima quente. E ainda, a depender da variedade, ele precisa de poucas horas de luz para que consiga produzir. Dessa forma, não é em todo lugar que se colhe morango o ano todo e com qualidade. Isso já foi tema, inclusive, de um vídeo muito legal aqui do nosso canal que eu gravei lá no sítio da minha tia. Dá uma olhada que com certeza vocês vão gostar. Comenta aí se você já plantou alguma hortaliça na época errada e qual que foi o resultado disso. Lembre-se que a sua participação aqui no nosso canal é muito importante para nós. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever e de nos seguir nas redes sociais. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau!